Acontecendo um discurso interno repetitivo e limitante. A terapia ajuda, então, ao paciente identificar essa fala interna, corrigir essa fala interna, né? Desenvolver uma fala interna mais capacitadora, para desenvolver recursos, então, para enfrentar essas dificuldades. Muito bem, nós estamos hoje apresentando um programa muito interessante, muito importante e que eu acho que vai ajudar você. Quem não tem dificuldades? Eu tenho, você tem, todos nós temos, que somos humanos. E o programa de hoje, Descobrindo Sua Mente de hoje, ele está refletindo, discutindo a questão das dificuldades, como nós podemos enfrentar as nossas dificuldades, né? E qual a sua dificuldade? O que mais, use esse programa para uma reflexão, o que mais pode estar criando embaraços muitas vezes, desconfortos muitas vezes na sua vida. E a psicóloga Wanda, a psicóloga Juliana, estão aqui dando dicas. Wanda Dias Ferraz e Juliana Vieira Paganelli estão dando dicas para nós preciosas de como nós podemos lidar com as nossas dificuldades e superá-las. Diria até mesmo convertê-las, né? As dificuldades em facilidades. Exatamente. É isso, então, um novo significado. Né? Um novo significado. Juliana, eu vou novamente mexer numa coisa que você falou que eu gostei, que é transformar a palavra dificuldade em desafio. Fala, discurso, palavras, né? É importante o que falo. Nossas palavras podem criar dificuldades ou facilidades? Comenta isso para nós. Com certeza, né, Alexandre? Na verdade, a palavra está muito ligada ao peso, né, do que a gente acaba falando. Então, quando a gente expõe, quando a gente expressa, nós estamos desabafando os nossos pensamentos. Então, quando nós colocamos uma fala muito pesada, uma fala muito dramática, uma fala muito incisiva, muito radical, muito generalista, nós colocamos um peso também para aquela dificuldade. Então, é como se nós colocássemos uma lupa de aumento naquela dificuldade. Né? E ao contrário, a mesma coisa. Então, quando nós temos uma fala mais equilibrada, menos impulsiva, mais facilitadora, mais suave, né? Com mais elogios, se podemos falar assim, as dificuldades acabam se tornando mais facilmente ainda um desafio. E aí o desafio é muito mais fácil também de ele ser superado, de ele ser ultrapassado. Então, a palavra ela tem um grande peso realmente, e a gente muito trabalha nisso, né, Alexandre, em terapia, em relação ao elogio, né? Porque o elogio ele é um grande reforçador. Então, se nós elogiarmos quem está próximo, até nós próprios, nós estamos dando um alívio, nós estamos valorizando, reforçando positivamente. E ao contrário, a mesma coisa. Né? Então, se eu ofender, se eu falar o que vem na minha mente sem pensar, se eu denegrir a pessoa de alguma forma com a minha palavra, eu posso causar essa dificuldade, virar até uma depressão, uma ansiedade muito maior. Então a palavra ela é uma ferramenta muito útil, e a gente nosso instrumento de trabalho é a linguagem, é a fala. Então a gente expõe e trabalha muito isso com os nossos pacientes, o poder da palavra, tanto para o positivo como para o negativo. Eu costumo até dizer que nós podemos falar tudo para uma pessoa, sabendo se colocar. E muitas vezes o erro das pessoas, em geral, nós mesmos, é como se colocar. Né? Muitas vezes Será que, indo pela tua reflexão, Juliana, eu posso pensar assim, que talvez a minha resistência, que nós falamos, de ver até minhas dificuldades, meus limites, né? Minhas falhas, às vezes não é a maneira como eu
falo comigo mesmo. Com certeza. Às vezes não é a maneira como eu coloco os meus problemas para mim próprio, Sim. ou também para o outro, a maneira como eu coloco. Quer dizer, existem maneiras da gente expor as nossas próprias dificuldades para nós mesmos, que são mais suaves, é isso? Sim, com certeza. Porque você pode querer se vitimizar muitas vezes com a sua dificuldade, né? Ou ao mesmo tempo supervalorizar aquele problema achando que você não pode conseguir ou fazer alguma coisa. Entendi. Então, às vezes, o mal entendido, a distorção da palavra, muitas vezes é com a gente mesmo. A gente acaba vendo mais isso na relação com o outro. Mas com a gente faz isso também. Né? Com nós mesmos. Não deu certo, também eu não sei fazer direito, eu faço tudo errado. Ou seja, você já está limitando, você já está soterrando as suas capacidades. Às vezes na própria palavra, no próprio discurso. Quer dizer, a maneira como eu falo pode abrir portas ou pode fechar portas. Com certeza. Muito bem. Wanda, para superar dificuldades, é importante a gente ter uma postura de aprendiz, de alguém que quer aprender. Às vezes nós queremos resolver novos problemas com velhas fórmulas e nos negamos a aprender. Exatamente, Alexandre. Até por repetir, né, quando eu falo em padrões, em crenças negativas, isso acaba criando um círculo vicioso. Né, e nós não conseguimos, por muitas vezes, dificuldades, nos libertarmos desse círculo vicioso de crenças. Né? Então, se eu quero me transformar, né, num homem novo, renovado, eu tenho que deixar essas crenças negativas para trás, identificá-las. Aí temos todo um trabalho, né? Buscando recursos internos e externos para remodular essas crenças, deixar essas crenças velhas para trás e no lugar delas, né, colocarmos crenças mais positivas, né, que nos dê energia para a superação dessas dificuldades. Então, eu preciso passar por um processo de aprendizagem, muitas vezes, para eu poder enfrentar as dificuldades. Muitas vezes, o que está nos impedindo de atingir uma determinada meta ou superar algum embaraço da vida é uma inabilidade que eu tenho e que eu precisaria passar por um processo de treinamento, por um processo de aprendizagem. É interessante que às vezes nós dizemos assim, fulano não dá para isso, Beltrano não dá para aquilo, né? Quando, na verdade, a questão não é que fulano não dá, ou Beltrano não tem condição de. A questão é saber se fulano ou Beltrano estão a fim de pagar o preço da aprendizagem. Que é um trabalho. Se eu topar pagar o preço da aprendizagem, se eu procurar, né, aprender, nós todos temos potenciais e eu fico assim, às vezes, estarrecido de ver como nós nos surpreendemos para nós mesmos, não é isso? Com as nossas mudanças através de um autoconhecimento. Um autoconhecimento. E eu vejo assim, Wanda, às vezes as pessoas também enfrentam uma certa dificuldade na vida e já se rotulam. Por exemplo, eu não sei dirigir carro, eu não dou para isso. E põe um rótulo já. Acabou. Ela tem uma dificuldade. Agora, a questão é saber o seguinte, você está afim de aprender, você está afim de se dedicar, enfrentar talvez a ansiedade de dirigir, fazer um trabalho terapêutico, ou aprender técnicas de direção, né? Você está afim de pagar esse preço? Talvez seja melhor, então, se você não está afim, dizer o seguinte, eu não estou afim de aprender, eu não quero. Ou uma outra pessoa tem uma dificuldade na vida, né? E ela já coloca um rótulo.